pessoas não fazem bem o que deveriam fazer em seus cargos? Normalmente, pessoas que fazem com êxito, pessoas que fazem com sucesso, aquilo que elas fazem, normalmente elas ficam inconformadas, elas ficam nervosas, e essa inconformidade, esse nervosismo, gera até um desânimo com as outras pessoas que deveriam estar fazendo o mesmo, mas elas não estão fazendo. Quando você lidera uma célula, quando você supervisiona líderes de célula, quando você é um discipulador, quando você é líder de discipuladores, é um pastor, esses são cargos que você vive no seu dia a dia na igreja. Normalmente, abaixo de você estão pessoas que deverão fazer, ou que deveriam estar fazendo, aquilo que você fez. Deveriam estar fazendo aquilo que você faz. Mas essas pessoas que estão abaixo de você, essas pessoas a quem Deus colocou você como cobertura espiritual da vida delas, elas não conseguem desenvolver, elas não conseguem fazer o mesmo que você faz, com êxito e com sucesso. Então isso acaba gerando no coração desta pessoa tristeza, aborrecimento, um certo nervosismo, uma inconformidade muito grande, e até mesmo aquele desejo de largar tudo, porque as pessoas não estão correspondendo da maneira que você esperava que elas viessem a corresponder. Os discípulos não correspondem da maneira que o discipulador esperava que ele correspondesse. Os irmãos membros da célula, eles não correspondem da maneira como o líder de célula espera que eles correspondam. Os pastores, eles não veem nos seus discipuladores o mesmo encargo que eles têm, então os discipuladores não estão correspondendo àquilo que os pastores esperam. Então isso acaba gerando um desânimo. É muito comum você ouvir alguém na igreja dizendo assim: olha, assim não dá, eu não aguento, para mim chega, porque apesar de eu ter pessoas junto comigo, mas é como se eu estivesse sozinho. Mas por que que isso acontece? Por que que nós temos hoje líderes de células que estão desanimados com a célula, porque os membros da célula não correspondem? Por que que nós temos discípulos com os quais o discipulador está desanimado com eles, porque esses discípulos não correspondem àquilo que os discipuladores esperam? Por que que há pastores desanimados com os discipuladores? Porque os discipuladores não correspondem àquilo que os pastores esperam. Eu tenho duas respostas para essa questão aqui nessa noite. A primeira delas é porque eles não veem o líder, eles não veem o discipulador, eles não veem o pastor fazendo. Eles não viram quem está acima deles fazendo o que se pede para eles fazerem.
Então, muitas vezes, um discipulador se aborrece com seus discípulos, porque eles não estão correspondendo, mas na verdade aqueles líderes, aqueles discípulos, eles não tiveram oportunidade de acompanhar o seu discipulador, serem treinados pelos seus discipuladores, de verem e seus discipuladores fazendo. Simplesmente o discipulador diz para aquele novo discípulo, para aquele novo líder de célula: vai lá e faça isso. E nós sabemos uma coisa, irmãos, nós aprendemos muito mais, com uma clareza muito maior, vendo do que ouvindo. Uma das profissões que no passado não exigia nenhum nível cultural, praticamente, nenhum nível de educação. As pessoas podiam ser analfabetas, saber apenas assinar o nome. Alguns anos atrás era a profissão de pedreiro. A maioria desses prédios que nós vemos hoje, que tem 50 anos, que tem 30 anos, foram construídos por homens que não sabiam assinar o nome direito. Mas alguém dizia: olha, ele é um pedreiro de mão cheia, ele é um encanador de mão cheia, ele é um eletricista de mão cheia, é um pintor de mão cheia. Mas como que ele pode ser um encanador, um eletricista, um pintor de mão cheia, se ele nunca sentou numa banca de uma escola para aprender sobre isso? Pelo simples fato dele ter aprendido vendo alguém fazer. Meu pai era um exemplo disso. Meu pai sabia assinar só o nome, mas meu pai sabia construir uma casa. Meu pai sabia montar uma instalação elétrica das mais complicadas. Meu pai sabia mexer com parte hidráulica. Se você perguntar onde o senhor aprendeu isso, ele dizia para você: eu aprendi vendo os outros fazerem. Então, quando a gente vê os outros fazerem, o nosso aprendizado é muito superior do que aquele quando alguém diz o que você deve fazer, mas você não viu ele fazendo. Quantos estão me entendendo aí? Então, primeiro problema: por que pessoas não fazem bem o que deveriam fazer em seus cargos? Porque elas não viram aqueles que estão acima deles fazendo. Então eles não têm nenhum tipo de referência. A segunda resposta a essa pergunta está no fato de que quem faz não possui a clareza absoluta dos seus encargos. Assim como tem o pedreiro de mão cheia, também existe o pedreiro meia boca. Tem o eletricista de mão cheia, mas também tem o eletricista de meia boca. Agora, por que ele é um pedreiro meia boca? Por que ele é um eletricista meia boca? Porque ele não tem o conhecimento pleno dos encargos dele. Então, a pessoa, nós, só podemos avançar na vida, irmãos, até o nível do nosso conhecimento. Quando o nosso conhecimento termina, nós vamos deixar coisas por fazer, porque nós não sabemos prosseguir, nós não sabemos dar um passo a mais, porque eu fiquei limitado. Tudo que eu aprendi, tudo que me passaram, é o que eu sei fazer. Mas existem mais alguns encargos, existem mais algumas coisas que eu deveria saber, mas porém, quem estava acima de mim, não sabia. E por não saber, ele gerou em mim apenas aquilo que ele sabia. E o que ele não sabia, ele não pôde gerar em mim. Quem está entendendo, diga amém. Então é onde eu me torno um líder meia boca, um discipulador meia boca, um pastor meia boca. Porque aquele que estava sobre mim, aquele que é a minha cobertura espiritual, ele é meia boca.
ele não tem compreensão, ele não tem entendimento, ele não tem clareza dos encargos. Eu posso ter a maior boa vontade, mas se ele não passa para mim, a plenitude, a totalidade, os detalhes daquilo que eu devo fazer, eu vou ficar devendo. Aí alguém vai olhar para mim e vai olhar a minha incapacidade. Mas a minha incapacidade não é resultado da minha negligência ou da minha falta de zelo. Eu estou aplicando tudo que me ensinaram. Porém, quando me ensinaram, deixaram de me ensinar algumas coisas, porque quem me ensinou também não sabia. Por isso que você tem uma cozinheira melhor do que outra. Por isso você tem um vendedor melhor do que outro. Por isso você tem um empresário melhor do que outro. Em todas as áreas as pessoas são melhores do que as outras, porque umas obtiveram a informação plena do seu cargo e outras tiveram apenas parte daquela informação de como deveriam fazer. Quando vocês entendem isso, digam amém. Vamos entender isso melhor partindo de uma família. Aqui é uma coisa bem interessante. Existem certos atos, gente, que muitas vezes nós tratamos na igreja como sendo maldição hereditária na vida dos filhos. O que nós entendemos por maldição hereditária? Maldição hereditária é aquilo que o avô praticava e era ruim, o seu pai praticava e é ruim, e que hoje o filho também pratica. É aquilo que algum antepassado praticava, e aquilo veio passando pelas gerações e chegou até você. Maldição hereditária é aquilo que muita gente diz assim: olha, quem conheceu o bisavô dele, ele é igualzinho, porque o avô dele foi assim. Quem conheceu o pai dele também sabe que ele é igual ao pai. Olha, as expressões mais comuns que se usa é essa: olha, esse aí, ele bebe igual o pai dele bebia, porque o avô dele, o bisavô, era um gambazinho também. Olha, esse aí, ele não sai das dívidas, porque o pai dele sempre foi endividado, o avô dele também sempre foi endividado, o bisavô dele também não pagava ninguém. Então é esse tipo de coisa que nós damos o nome de maldição hereditária. Aquilo que é mal e destrutivo na vida de alguém e que vai passando de geração em geração. Né? O pai vai passando para o filho passa para o neto passa para o bisneto. Então, para nós, isso se chama maldição hereditária. A maldição hereditária, ela na verdade, ela existe. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Apesar da maldição hereditária ser uma realidade, mas dentro do assunto que nós estamos tratando aqui hoje, existem certos maus hábitos, existem certos maus costumes que destroem a vida de um ser humano e que, na verdade, meu irmão, não é questão de maldição hereditária, não. É uma questão de reprodução. É uma questão de reprodução. De reprodução daquele mau hábito. Certa vez, a Bíblia diz que Abraão, ele teve que mentir, porque o rei da terra viu Sara, apaixonou-se por Sara, e se Abraão falasse que era marido de Sara, o rei mandaria matar Abraão para ficar com a mulher dele. Então Abraão, para não morrer, ele disse para o rei: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Passam-se os anos,
Mais tarde, o filho de Abraão, o Isaac, se depara numa situação semelhante ao do pai. O rei olha para a esposa de Isaac, se apaixona por ela, e quando ele vai tomá-la de Isaac, Isaac diz: não é minha esposa, é minha irmã, pode levar, para salvar a pele. Aí alguém vira e diz assim: olha a maldição hereditária, a mesma coisa que o Abraão fez, agora o Isaac está fazendo. Mas irmãos, aquilo ali não é questão de maldição hereditária, aquilo ali é uma questão de caráter, é uma questão de mau hábito, porque o Isaac descobriu como que o pai dele se livrou disso um dia, e assim como o pai dele se livrou, ele falou: eu também vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Então Abraão reproduziu no Isaac. Quem está me entendendo aí? Abraão reproduziu no Isaac uma maneira de como se livrar de uma situação semelhante àquela. Não é que o espírito que estava em Abraão passou para Isaac. Não é uma questão de maldição, é uma questão de maus hábitos, é uma questão de maus costumes. Irmãos, e assim como nós imprimimos boas coisas na mente, no coração das pessoas, assim também nós imprimimos as coisas ruins. E parece que nós temos facilidade para reproduzir mais coisas ruins do que coisas boas. Então aquilo que nós chamamos de maldição hereditária, na verdade, é simplesmente uma questão de reprodução do caráter distorcido do pai, reprodução do caráter distorcido da mãe. Então essas deformidades, elas podem ser vistas visivelmente. Elas são reproduzidas na área econômica, financeira. Elas são reproduzidas na área profissional. Elas são reproduzidas na área familiar. A mãe divorciou do pai, aí a filha casa, divorcia do marido. Alguém diz: ah lá, igual a mãe. Agora, por que aquela filha divorciou do marido igual a mãe divorciou? Porque a mãe dela foi uma péssima reprodutora de esposa. Porque assim como a mãe tratava mal o marido, ele não aguentou e foi embora, assim também a filha vai tratar o rapaz com quem ela casou. Vai tratar como a mãe tratou, e isso vai acabar como acabou da mãe dela, em divórcio. É uma questão de reprodução, irmão. Não é questão de maldição hereditária, não. Quem está me entendendo aí? Diga: isso é questão de reprodução. O pai deve, não nega, e diz que paga quando puder. O filho cresce ouvindo isso dentro de casa. O que você acha que o filho, como ele vai se comportar diante das dificuldades financeiras que ele enfrentar mais tarde na vida? Da mesma forma. Isso é maldição? Não. O que isso é? Reprodução de uma deformidade de caráter. Não é uma questão de maldição, é uma questão de deformidade de caráter. O que se trata como demônio foi, na verdade, um aprendizado durante o tempo de convivência dentro de casa. Irmãos, o que não vimos alguém fazer próximo de nós, o que deveríamos fazer, ou não vimos fazer de uma forma, ou vimos fazer de uma forma equivocada, guarde bem isso. As pessoas perto de você, elas podem fazer as coisas bem feitas,
E elas também podem fazer as coisas de forma equivocadas, distorcidas. E você vai reproduzir-se exatamente como você viu. Se você viu a pessoa fazer de forma correta, você vai fazer tudo de forma correta. Se você viu aquela pessoa fazer de forma deformada, você também vai fazer tudo de maneira deformada. É da maneira como você vê, é a maneira como você faz. Onde estava o fracasso da religião dos fariseus? Jesus revelou o fracasso da religião dos fariseus. Jesus disse assim: olha, vocês são muito bons para falar o que as pessoas devem fazer, mas porém vocês não fazem. Agora, se vocês não fazem, como vocês vão reproduzir esta vida de Deus na vida dessas pessoas? Se você não os vê fazendo. As maiores frustrações que o mundo tem com a igreja, irmãos, não é por causa daquilo que a gente fala. A maior frustração que o mundo tem com a igreja é por causa daquilo que o crente deformado faz lá fora. Porque a vida dele se assemelha à vida daqueles que vivem nas trevas. É por isso que você ouve alguém dizendo assim: para ser crente igual fulano, o dia que eu for ser crente, eu vou ser crente, mas ser crente igual isso aí, está percebendo? Que as pessoas vão pelo que elas veem, e não pelo que você fala. Então o que a gente vê em alguém próximo a nós fazer, aquilo que nós deveríamos fazer, se nós vemos essas pessoas fazendo certo, correto, nós vamos fazer de maneira correta, nós vamos fazer de maneira certa. Se nós vemos essas pessoas fazendo de maneira errada, equivocada, nós vamos fazer de maneira errada, vamos fazer de maneira equivocada. Porque você só vai conseguir fazer aquilo que você vê. Agora segura o que eu vou te falar. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, eu tenho conhecimento dos meus encargos, eu vivo os meus encargos, eu sou luz, mas porém, aqueles que estão abaixo de mim não são como eu. Mesmo que eles estejam próximos a mim, mesmo que eu tenha conhecimento absoluto dos encargos do meu cargo, mas eles não vivem como eu vivo. Vamos voltar para dentro da família. Por que que existem filhos desajustados dentro de casa? E muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, o casal, eles cumprem os seus encargos. Ele como marido, ela como esposa, ele como pai, ela como mãe, servem de exemplo. Mas daí a pouco, irmãos, reproduz um filho tudo torto. A maior frustração de pai e mãe é esse: é investir tudo de forma correta na vida de um filho e depois ele entorta todo. Aí você diz assim: tá vendo? Isso é uma questão de sorte. O que a pessoa vai dar no futuro é uma questão de sorte. Não é uma questão de sorte, não. Porque muitas vezes esse filho, essa filha, a referência dele não é o pai. A referência dele não é a mãe. A referência dele é alguém da faculdade. A referência dele é alguém da escola onde ele estuda.
Porque ele acaba passando mais tempo com aquela pessoa do que com o pai e a mãe dentro de casa. E a sociedade hoje conseguiu imprimir isso. Normalmente hoje as pessoas passam mais perto, passam um tempo maior, mais perto de pessoas que não são da sua casa do que propriamente aqueles que são da sua casa. Quando nós trazemos isso para a realidade da igreja, às vezes você é um líder de célula aplicado, mas os membros da célula não correspondem. Você é um discipulador aplicado, mas seus líderes não correspondem. Você é um pastor aplicado, mas seus discipuladores não correspondem. Pode saber de uma coisa, irmãos. Eles estão tendo outra igreja como referência. Eles estão tendo outro pastor como referência. Eles estão tendo outro crente de outra igreja como referência. Por isso que está todo distorcido. Por isso que está tudo fora do projeto que a gente cria. Porque nós permitimos isso. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos que andar com pessoas que se assemelham àquilo que a gente é e àquilo que a gente faz. Você não pode andar com pessoas que não é aquilo que você é e que não se assemelha àquilo que você faz. Porque senão vai te tirar de cabeça. Se você conviver muito com um crente que não pertence a uma igreja em célula, ele vai dizer que você está na igreja errada. Se você começa a ouvir muito um pastor que não é pastor de uma igreja em célula, você vai pensar que esse projeto celular de grupos na igreja é coisa da invenção da cabeça humana, quando na verdade é ele que está errado. Porque Jesus estabeleceu a igreja nas casas. Jesus estabeleceu a igreja de casa em casa. Jesus estabeleceu a igreja em células, em grupos, se multiplicando. Então daí a pouco nós temos alguém na célula, daí a pouco nós temos um líder de célula, daí a pouco nós temos um discipulador, daí a pouco nós temos um pastor que está com a mente distorcida. Porque não está ouvindo quem Deus colocou como cobertura espiritual sobre a vida dele. Enfim, irmãos, nós somos a fiel reprodução daquilo que alguém foi. Você é aquilo que alguém foi. Você é aquilo que alguém é. Você é reprodução de alguma coisa. Você é reprodução de alguém. Ou você é reprodução de alguém muito bem sucedido, ou você é reprodução de alguém que fracassou. Ou você é reprodução de alguém que teve êxito, ou você é reprodução de alguém que foi como um servo mau e infiel. Você é reprodução de alguma coisa. O que está gerado em você, não foi gerado por você. Foi gerado pela influência de alguém sobre você. Como que alguém conhece a droga? Sozinho? Como que alguém conhece o álcool? Sozinho? Como que alguém conhece a prostituição? Sozinho? Como que alguém conhece a infidelidade conjugal? Sozinho? Como que alguém conhece o roubo? Sozinho? Não. Essa pessoa é reprodução de uma outra pessoa. Quantos entendem isso? Digam amém. Então nós somos a fiel reprodução daquilo que alguém foi. Então esses são os fatos, gente, que levam um líder de célula, um discipulador ou um pastor a ter uma boa liderança ou a ter uma liderança ruim. Dois fatos principais, que nós já destacamos aqui. Ou você já é deformado dentro dos encargos, não tem pleno conhecimento daquilo que deve fazer, então você vai gerar pessoas também que vai faltar algum tipo de conhecimento. Ou você é a pessoa que não luta pela proximidade.
de manter aquelas pessoas próximas a você, para você gerar nelas o que você é. Quero destacar aqui hoje as características de um bom líder. Diga comigo, características de um bom líder. O que são características? Características são particularidades de uma pessoa. O que caracteriza um pastor? O que caracteriza um discipulador? O que caracteriza um líder de célula? O que caracteriza um membro da igreja? A característica são as particularidades daquela pessoa. Ou seja, são coisas que ela faz e que define ela no meio do grupo. Você consegue reconhecer um médico. Você consegue reconhecer um engenheiro. Você consegue reconhecer um advogado. Você consegue reconhecer uma cozinheira. Você consegue reconhecer um eletricista. Você consegue reconhecer um pedreiro. Por que nós os reconhecemos? Pelas particularidades que eles... Nós sabemos que só um médico tem isso. Sabemos que só um médico é assim. Sabemos que só um pedreiro tem isso. Sabemos que só um pedreiro é assim. Então, por essas particularidades, nós conseguimos definir o que a pessoa é. E dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, as pessoas também são conhecidas pelas suas características. Então, quais são as características de um bom líder? Guarde isso no seu coração agora. Características de um bom líder. Em primeiro lugar, um bom líder, ele cuida dos seus encargos. Ele cuida com zelo dos seus encargos. Diga comigo, um bom líder, ele cuida com zelo dos seus encargos. Diga outra vez, um bom líder, ele cuida com zelo dos seus encargos. Olha, é necessário que todo líder saiba como a unção vai fluir através da sua vida. Os pastores, como que a unção vai fluir através da sua vida? Os discipuladores, como que a unção vai fluir através da sua vida? Os líderes, como que a unção de Deus vai fluir através da sua vida para a vida de outra pessoa? Como que você tem, como aquilo que Deus te deu, como os talentos que você recebeu do Senhor, como isso vai tocar na vida de outras pessoas, como isso vai chegar à vida de outras pessoas. Tem que ter um canal para chegar lá. Tem que ter uma maneira para chegar lá. Tem que ter um caminho para isso chegar lá. Quem está me entendendo aí? Amém. Então, irmãos, o caminho para que possa fluir sobre a vida das pessoas, aquilo que nós temos, é quando nós exercemos com zelo e com cuidado, ou com cuidado e com zelo, os encargos que nós temos. Então, por meio dos nossos encargos, a unção que nós temos, ela vai tocar em outras pessoas e vai abençoar a vida delas. Ou seja, quando eu faço aquilo que eu sei que o meu cargo exige que eu faça, a unção de Deus, ela vai fluir através da vida dela. Eu já ouvi algum líder de célula dizer assim: olha, a minha célula de oração é uma célula muito... As pessoas não são unidas naquela célula. É uma célula muito espalhada. Eu não sei como que aquele outro irmão, ele consegue manter a célula dele tão unida,
como que a célula dele responde com facilidade e a minha não. Qual a diferença de um para outro aí? São as pessoas? Não. É a execução dos encargos. Aquele líder que tem a célula unida, a célula que vai com ele, a célula que anda com ele, é o líder que visita. É o líder que liga para os irmãos da célula. É o líder que mantém um contato permanente com cada irmão daquela célula. Então por isso ele consegue manter aquela célula junta, unida. Ele fala, vamos, todo mundo vai. Agora o líder que não tem o encargo da visita, e ele tem contato com a sua célula só no dia da reunião de célula, ele diz vamos, e ele vai sozinho. Quantos estão me entendendo? Por quê? Porque através de uma visita, irmãos, uma unção, ela vai fluir do líder para a vida daqueles irmãos de célula. E a Bíblia diz que quando a unção flui, a unção, ela quebra o jugo. Se as pessoas da tua célula não te seguem, se as pessoas da tua célula não andam com você, é porque a unção que você tem não alcançou a vida delas ainda. Porque a hora que a sua unção alcançar a vida delas, elas vão estar com você, elas vão andar com você, elas vão viver com você. Você vai ter resposta positiva todas as vezes que tiver que fazer algo que envolva toda a célula. Mas se não existir esse contato permanente, a unção que está sobre você não vai fluir. Porque aquele membro de célula, através de uma visita, você vai levar a palavra que vai libertar ele. Você vai levar uma oração que vai abrir uma porta para ele. Você vai levar para ele uma palavra profética que vai dar esperança para o futuro dele. Ele vai olhar para esse líder e vai dizer, meu líder é um homem de Deus, minha líder é uma mulher de Deus. E ela vai te responder. Aquela pessoa vai responder você todas as vezes que houver necessidade daquela célula fazer alguma coisa junto. Esse é um dos encargos. Mas o líder que não vive esse encargo, essa unção não vai fluir através dele. Você tem a unção. Deus levantou você para isso. Deus ungiu você para isso. Deus equipou você para isso. Agora você precisa viver o encargo disso. Por isso que é necessário que o líder tenha um amplo entendimento dos seus encargos. Se eu estou num cargo, eu tenho que ter entendimento dos encargos. Eu sou um líder de célula. Como líder de célula, o que eu faço? Eu agora sou um discipulador. Como discipulador, o que eu faço? Eu cresci, me tornei pastor. Como pastor, o que eu faço? Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa aqui. E quanto mais você cresce, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais você cresce, maiores são os seus encargos. Quanto mais você cresce, maiores são as cobranças. Quanto mais você cresce, maior é a pressão em cima de você. Eu já vi tanta gente medíocre, arrependidas de terem crescido. O medíocre, ele deseja o crescimento. Aí quando ele cresce, ele chega onde ele quer, aí vem as cobranças, as responsabilidades, a pressão sobre ele. Ele fala assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado varrendo o chão do banco. Se eu soubesse que era assim, eu tinha continuado servindo cafezinho. Agora me tornei gerente de banco, eu não tenho mais sossego. Eu não consigo mais dormir de noite. É as metas, tem que vender seguro, tem que vender aquilo, tem que levantar tantos clientes novos esse mês. Eu não aguento isso não, me dá uma vassoura de volta. Tem gente que se arrependeu de crescer, irmão.
Mas todo crescimento ele traz mais encargos, mais responsabilidades. Não pense que você vai crescer e vai continuar nessa vida frouxa, tranquila, bebendo água de coco, não. Crescimento exige mais trabalho, mais disposição, mais entrega da sua vida, mais renúncia. Quem não está disposto a viver isso, vá viver com os miseráveis dessa vida. Porque quem não quer crescer, escolha viver do lado dos miseráveis. Porque os miseráveis não almejam nada na vida. Irmãos, um líder bom, ele deve saber, em primeiro lugar, quem ele é. Em segundo lugar, o que devo fazer. Em terceiro lugar, fazer com excelência, fazer bem feito aquilo que eu devo fazer. Se nós gerarmos isso em nós, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer, e eu devo fazer com qualidade, com excelência, ou bem feito, provavelmente, as pessoas que estarão abaixo de mim serão minha reprodução. Agora, elas serão reprodução de qualidade, serão reproduções de sucesso, de êxito, ou serão reproduções ruins? O que vocês acham? Serão reproduções boas, de qualidade. Porque assim como eu sei quem eu sou, eu consigo fazer ela também ver quem ela é. Assim como eu sei o que eu devo fazer, eu também transmito para ela o que ela deve fazer. E assim como ela me vê fazendo com excelência, é assim também que ela vai fazer com excelência, ela vai fazer com qualidade, ela vai fazer bem feito aquilo que ela tem que fazer. Então observe uma coisa: fazer bem feito, com qualidade, com excelência, não depende da pessoa, depende de quem está reproduzindo aquela pessoa. Quem entendeu isso aí? Se o sujeito for relaxado, descompromissado, ele vai gerar discípulos relaxados, descompromissados. Ele vai querer dar uma de bom em cima de todo mundo, porque ele só diz o que as pessoas devem fazer, mas ele nunca assume os encargos dele. Agora, irmãos, olha para mim, tem que ter discípulo de coragem, sabe? Para quando discipulador, pastor, for tirar onda em cima, exigindo que ele faça as coisas, tem que ter discípulo de coragem para dizer: irmão, irmã, me desculpe, em nome de Jesus, mas eu não vejo você vivendo seus encargos. E como é que você quer que eu viva o meu? Você não tem que servir bem a quem serve mal. Porque o que mais as pessoas se transformam hoje são em ditadores. Ditador é aquele que não se importa a maneira como ele faz as coisas ou deixa de fazer, mas quer que todo mundo murcha a orelha e anda ali, ó, sim senhor, sim senhora. Eu quero dizer para você que no reino de Deus não é assim, irmão. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus os bons são chamados para dentro e os maus são deixados do lado de fora. Foi Jesus quem disse isso, não sou eu. Aí você vê assim: puxa vida, por que fulano de tal é mais chegado no meu discipulador? Por que fulana de tal é mais chegada ao meu... Eu já vi casos aqui, irmãos, de membros da célula. Escuta isso: membro da célula virar para líder de célula e falar assim: olha, eu vou sair da célula. Vai sair da célula por quê, irmã? Aí eu vou sair porque agora você só dá atenção para Mariazinha. Você não me dá mais atenção. Só Mariazinha agora.
Mariazinha sobe, Mariazinha desce, Mariazinha vai, Mariazinha vem. Você me abandonou. Irmãos, não é questão às vezes de abandono, não. É questão de resposta. Porque muitas vezes o que aquela pessoa estava tentando, o que ela está fazendo com Mariazinha, é o que ela tentou fazer com você. É só isso. Nós não podemos querer nos cercar de pessoas ruins. Nós temos que nos cercar de pessoas boas, que vivam os seus encargos. Porque é muito duro, irmão. Você está ali arrebentando pedra e o outro está lá assim, ó. De braço cruzado. Vendo você morrendo e ele está lá de braço cruzado. Bate mais forte. Mas e os encargos dele? E os encargos dela? Aí você grita, irmão, em nome de Jesus, eu bato forte aqui, mas eu também sei os seus encargos. Descruza o braço e bata forte também. O problema é quem gera, não é quem é gerado. Fala para quem está ao teu lado, o problema é quem gera, não é quem é gerado. Segundo lugar, a segunda característica de um bom líder, ele se deixa ver fazendo. Diga, ele se deixa ver fazendo. Olhe bem, irmãos, nós temos bons líderes, habilidosos, capazes, esforçados, ungidos, porém não se reproduzem. Por quê? Eles não conseguem gerar outro de acordo com o cargo que ele tem. Você é um líder de célula. Você consegue gerar outro líder de célula como você? Você já é discipulador, já lidera líderes. Mas você consegue gerar um outro discipulador como você? Você é pastor, lidera discipuladores, mas você consegue gerar um outro pastor? Uma das coisas que me chamou muita atenção, a primeira vez que eu tive com o pastor Luísio, ele perguntou quantos membros a gente tinha na igreja e eu disse para ele. E ele disse para mim assim, mas pastor, quantos pastores você tem para cuidar desse rebanho? E quando eu falei para ele que tinha 4 pastores para cuidar do rebanho, ele falou assim, mas você não acha que é muito pouco, não? Qual a estratégia que vocês têm aqui na igreja para gerar novos pastores? Ali eu descobri minha deficiência. Eu descobri que eu não era um bom gerador de pastores. Eu descobri que eu tinha que aprender a gerar novos pastores. Porque se eu sou pastor, eu não gero líder de célula. Líder de célula gera líder de célula. Discipulador gera. E pastor gera o quê? Pastor. Os irmãos pastores que estão aqui das nossas extensões, em 10, 11 anos, quantos pastores já foram gerados lá? Em 10, 11 anos, não geramos um pastor nas extensões. Aqui em Santos, em 10, 11 anos, quantos pastores geramos aqui? Irmãos, nós temos que ver as nossas debilidades e corrigi-las. Então, muitas vezes, nós somos bons no trabalho solo. Nós somos bons no trabalho individual.
sabe? No trabalho individual nós somos habilidosos, somos corajosos, somos capazes, somos esforçados, temos unção. Olha, porém, quando se trata de reproduzir alguém semelhante a mim, alguém que faz o que eu faço, nós não conseguimos. Agora, isso acontece por falta de quê? Principalmente, isso acontece por falta de proximidade. Diga, proximidade. Porque nós não nos permitimos que as pessoas vejam aquilo que eu estou fazendo para desejar aquilo que eu faço. O líder de célula vai consolidar, ele vai consolidar sozinho. É um excelente consolidador. Aí ele diz, ninguém na minha célula me ajuda. Mas não ajuda por quê? Porque você só faz tudo sozinho. O discipulador, ele vai supervisionar uma célula, e ele vai fazer esse trabalho sozinho. Por que ele não levanta alguém que já está no caminho de se tornar um futuro discipulador e diz, vão comigo para você ver como que eu faço? Porque é o que você vai estar fazendo daqui a pouco. Então, irmãos, individualmente, nós somos até bons, mas para gerar alguém que faz aquilo que a gente faz, é o nosso desafio. Porque a maioria de nós aqui fazemos tudo sozinho e não permitimos ninguém nos acompanhar. Vamos voltar para dentro de casa. É como a filha que cresce e não sabe fazer comida, porque a mãe nunca levou ela para perto do fogão. Cresce sem saber fazer comida. Aí, irmãos, olha bem. Olha só. Aí aparece lá o príncipe encantado, que se delicia com a comida da sogra. Aí ele imagina o quê? Se a mãe cozinha desse jeito, a filha vai ser uma bênção. Aí casa, e a menina não sabe nem instalar um ovo. Isso é uma desgraça na vida de uma mulher casada. É uma desgraça na vida de uma mulher casada, uma coisa dessa. Mas é o que acontece. Irmãos, aquilo que acontece... Olha, eu aprendi uma coisa, olha aqui. Aquilo que acontece na igreja, tudo a gente consegue ver dentro de uma família. Tanto o que é bom e aquilo que é ruim, você vê dentro de uma família. Você começa a comparar a igreja com a família e você vê as semelhanças. E um dia eu pensei nisso, por quê? Porque a igreja, ela é a família de Deus. A igreja também é uma família, Deus não fugiu disso. As pessoas nunca serão aquilo que você diz que ela deva ser, mas elas serão aquilo que você é. As pessoas nunca vão ser aquilo que você diz que ela vai ser. Olha, você vai ser um líder, você vai ser um discipulador, você vai ser um pastor. Elas não vão ser só porque você diz o que ela vai ser. Ela vai ser aquilo que você é. Ela vai ser aquilo que você faz. Não se iluda com isso. Tardiamente a psicologia fez uma descoberta que a Bíblia já dizia desde o início. Com a descoberta da psicologia, que desde o início a Bíblia já mostrava que todo ser humano se desenvolve através de um outro ser humano. Nós escovamos os dentes porque aprendemos a escovar com alguém quando era criança. Comemos de garfo porque vimos alguém comendo de garfo e aprendemos.
Quem viu o outro comendo de colher, come de colher até hoje. Aí você diz, por que você não come de garfo? Não, porque lá em casa todo mundo só comia de colher. É mais rápido, né? Já vem aquela pá de uma vez. Esse negócio de garfo vem caindo pelo caminho, não dá, né, Américo? Vamos de colher. Lá em casa era de colher. Porque aquela família ali se desenvolveu através do pai ou da mãe, que comia de colher, o filho também come de colher. Então o ser humano, irmãos, desenvolve através de outro ser humano. Por isso que a gente corta cabelo, por isso que as mulheres alisam cabelo, por isso que as mulheres pintam cabelo. Porque pode ver, desde pequenininha hoje, a menininha já quer acompanhar a mãe para o salão. É ou não é? Ou seja, ela já está desenvolvendo a habilidade de cuidar do cabelo por causa da mãe dela. Ela viu e agora ela também quer desenvolver aquilo. Então todo ser humano se desenvolve através de um outro ser humano. Então, irmãos, trazendo para a igreja agora, isso então quer dizer que na formação de um novo líder, discipulador ou de um novo pastor, a reprodução deve ter todos os encargos que o cargo dele necessite ter. Na reprodução de um novo líder, quem vai reproduzir ele, essa pessoa deve ter todos os encargos que um líder deve ter, para que essa reprodução seja bem feita. Quando estou entendendo aí, levante a mão para o céu. Se você vai multiplicar um líder de célula, você precisa ter todos os encargos. Porque esse líder novo de célula vai se desenvolver através de você. Não vai se desenvolver através de mim que sou pastor. Ele nunca viu eu fazendo uma célula e nem vai ver. Ele vai ver você fazendo. Ele vai se desenvolver através de... Fala de mim. De você. Você está falando para mim de volta. Ele vai desenvolver através de você. Vai desenvolver através de quem? De você. Os bons líderes, eles cumprem plenamente os seus encargos. Os frutos dos bons líderes não são por acaso. Nada na vida de um bom líder acontece por acaso. Não é aquele sujeito que dá 1000 tiros e derruba uma laranja e diz, acertei. Que a maioria hoje vive da sorte, irmão. Dá 1000 para acertar um. Às vezes quando alguém aqui chega a levar um líder, chega a levar alguém da célula para o encontro, é porque a pessoa já entrou dentro daquela casa, de joelho pedindo, pelo amor de Deus, me leva para o encontro, pelo amor de Deus, me leva para o encontro. Porque não foi encargo dele. Ele não ministrou meus primeiros passos, ele não visitou, ele não ministrou. Foi ao acaso. Mas os bons líderes não crescem ao acaso. Afinal de contas, ao acaso ninguém cresce. Os bons líderes não vivem do acaso. Eles vivem dos seus encargos. É o que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. Já os maus líderes não buscam viver seus encargos na totalidade. Segura aí agora. Nós implementamos aqui na igreja 3 meses. Pastores visitam discipuladores, discipuladores visitam líderes, líderes visitam membros de célula. Você já observou se o seu discipulador está vivendo esse encargo? O seu discipulador visita você como líder de célula? Os membros de célula recebem a visita dos líderes da célula? Aqui você começa a observar um bom líder e um mau líder. Alguém que está vivendo os encargos na plenitude, na totalidade, e alguém que está vivendo meia boca. Irmãos, a proximidade transfere o que há de bom ou de ruim naquele líder para o novo líder. Aí você vai multiplicar a sua célula, você não tem o costume da visitação. Aí você multiplica a célula e diz, irmão, agora você tem que visitar. Ele vira e fala na tua cara, qual dia que você fez isso?
Josué foi o sucessor de Moisés. Quem foi Josué? Irmãos, havia milhares. Olha, escuta isso. Havia milhares de líderes dentro de Israel. Líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000, líderes de 40. Havia uma multidão de líderes dentro de Israel. Mas escuta bem o que eu vou te dizer agora. Quando Moisés foi deixar o cargo, nós lemos isso. Quando Moisés estava com 120 anos, ele disse: eu já não sou mais capaz de liderar. Eu acho isso aqui lindo na vida de Moisés. Eu já não sou mais capaz de liderar. Porque Moisés poderia se valer do seguinte fato: é muita injustiça eu ter ido lá brigar com o faraó, passar 40 anos no deserto e não entrar nessa terra. Mas ele diz: eu cheguei um momento que eu não sou mais capaz de liderar vocês. Vocês vão entrar na terra prometida, e Deus vai à frente de vocês, e liderando vocês vai Josué. E ele chega no versículo 7, ele diz para Josué: ô Josué, seja forte, seja corajoso, você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Olha os encargos que Moisés está dando a Josué. O Josué, o que você vai fazer? Você vai liderar esse povo, vai atravessar o Jordão, vai entrar na terra prometida, vai vencer os inimigos que estão lá, depois você vai repartir a terra para as tribos de Israel. Esse é o seu encargo, essa é a sua missão, essa é a sua responsabilidade. Agora, meu filho, seja forte, Deus vai estar na tua frente, seja corajoso, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar, não tenha medo e não desanima. Irmãos, esta é a palavra para todos nós aqui nessa noite. Deus está na nossa frente, não tenha medo, não abandone o seu chamado, não desanime, seja forte, não tenha medo, o Senhor está na tua frente. Agora veja uma coisa, Josué vivia próximo de quem? De Moisés. Josué não vivia próximo de Miriam e Arão, que viviam criticando Moisés. Segura isso. Moisés poderia ter trago Arão e Miriam, seus irmãos de sangue, para liderarem com ele. Mas Arão e Miriam eram críticos do irmão. Se Josué vivesse próximos a Arão e Miriam, ele não estaria aqui em Números 31. Porque ele seria crítico de Moisés, como Arão e Miriam eram. Josué também não viveu próximo de Datã, Birã e Coré, que um dia discordaram da liderança de Moisés. Eles acharam que Moisés estava tirando proveito do povo, que esse negócio de terra prometida era tudo enrolação de Moisés, que Moisés queria era ser eleito rei e depois oprimi-los. Mas Josué não estava próximo desses três, que conseguiram influenciar 250, porque se Josué estivesse próximo deles, teria ido para o fundo da terra, como aqueles 250 foram, que a Bíblia diz que eles foram engolidos pela terra. Josué não estava próximo deles, porque senão Josué também faria levantes contra Moisés no meio do povo. Josué também não estava próximo daqueles 10 espias que foram lá na terra prometida. Josué não estava próximo deles, não vivia próximo deles. Josué foi representando a tribo de Efraim, não tinha líder em Efraim, Josué foi representando. Mas Josué não vivia próximo daqueles 10 espias que voltaram trazendo desânimo, desencorajamento para o povo. Porque se Josué vivesse próximo deles, Josué também iria voltar trazendo desânimo,
Josué ia voltar trazendo desencorajamento também. Mas Josué estava sempre próximo de Moisés, para desenvolver um líder na capacidade de Josué. Arão e Miriam não poderiam fazer isso. Datã, Abirão e Coré também não poderiam fazer isso. Aqueles 10 espias também não podiam fazer. Só Moisés poderia desenvolver a liderança de Josué. Só Moisés poderia fazer de Josué o líder que ele foi. Irmãos, para terminar, há 2 coisas então que você deve cuidar bem delas. A primeira é a de viver o seu encargo de líder de célula, é de viver o seu encargo de discipulador, é viver o seu encargo de pastor em toda a sua plenitude. Faça o que deva ser feito. Porque se você não viver em toda a plenitude, você só será um meia-boca. Os meia-bocas vivem na linha da mediocridade, porque todo mundo é meia-boca. Só quem decide viver os encargos, eles saem da linha da média. E eles então começam a aparecer e se destacar entre os bons e os melhores. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, irmão. Não seja medíocre. Não viva partes dos seus encargos. Viva a plenitude dos seus encargos, porque isso vai fazer você destacar no meio dos demais. Viva isso. Em segundo lugar, aproxime, traga para perto de você 1 ou 2 pessoas, para que perto de você possa reproduzir nelas aquilo que você faz. Traga irmãos da célula para perto de você, líder de célula, para que visitem com você, para que ministrem meus primeiros passos com você, porque aí elas vão tomar gosto pelo que você faz, e elas vão começar a fazer o que você faz também, porque elas não vão fazer aquilo que você diz para elas fazerem, elas vão fazerem aquilo que elas virem você fazendo.